Boa tarde, eu vou falar sobre o ciclo celular. O ciclo celular é um conjunto de fases que uma célula passa com o intuito de se duplicar, que elas dão origem a uma célula nova. Nas células eucarióticas, são três principais fases que elas passam, que é a intérfase, a fase mitótica, que é a fase M, e a citocinese. Essas fases são de muita importância, pois se houver algum erro nelas, pode ocorrer morte celular e também o desenvolvimento de células tumoriais. Gente, como elas são muito importantes, elas meio que fazem uma autoavaliação para ver se elas podem passar para uma outra fase. Basicamente isso. Elas fazem uma autoavaliação na fase G1, G2 e na transição da metáfase para anáfase. Elas fazem uma autoavaliação se elas têm nutrientes suficientes, se o número de cromossomos estão corretos e assim, etc. Essas coisas. Para não haver nenhum erro e acabar desenvolvendo células tumoriais ou até mesmo morte celular. Mitose, ela é uma divisão celular a qual uma célula mãe, se divide e dá origem a duas células filhas. Ou seja, meio que uma célula, ela meio que se divide em duas, né? Que vai ficar uma célula filha. E bom, esse processo ele é dividido em 5 fases, que é a prófase, 5 não, 4 na verdade. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas antes disso, dessas 5 fases da mitose, a célula ela passa por uma fase também, né, meio que um ciclo de vida, que é a intérfase. A intérfase é onde ela também se divide em três partes, onde divide-se em G1, que a G1 está focada em sobreviver praticamente. Ela começa a produzir enzimas e proteínas. Já na fase S, que é bem importante, ela acaba realizando a duplicação do DNA. E na G2, ela foca em pegar muita energia, pois depois dessa fase já começa o processo da mitose. E bom, depois que ela termina essa fase G2, ela dá início à fase prófase, que é onde a carioteca da célula começa a meio que se fragmentar. Ela não começará a ser um negócio normal. Começa a se fragmentar praticamente. E na metafase, metáfase. Logo após a prófase ocorre a metáfase. A metáfase. A metafase, a meta. Logo após a prófase ocorre a metáfase. Bom, durante esse processo, essa fase na verdade é formada a linha equatorial, não é a linha equatorial, é alguma coisa assim equatorial, vai estar bem aqui, basicamente, que é quando os cromossomos eles ficam bem alinhados, pois na próxima fase, que é a anáfase, as cromátides irmãs ela começa a se separar. E bom, e já na última fase, na telófase, ocorre a citosine. Logo a célula começa a se dividir. E ela pode se dividir de dois jeitos, que é a centrípeta e a centrífuga. A centrípeta ela se divide de fora para dentro, ou seja, ela vai se espedaçando de fora para dentro. E a centrífuga é de dentro para fora, ela vai começar a se soltar dentro da célula mesmo, ela vai começar a se soltar. E basicamente é isso. E logo após que ocorre isso, aquela célula filha começa a estar naquela fase G1, né? Que é onde ela está basicamente tentar viver, né? Ela começa a produzir muitas proteínas, enzimas, etc. para querer sobreviver. E é isso. É quando os cromossomos eles ficam bem alinhados, pois na próxima fase, que é a anáfase, as cromátides irmãs ela começa a se separar.
E bom, e já na última fase, na telófase, ocorre a citosine. Logo, a célula começa a se dividir. E ela pode se dividir de dois jeitos, que é a centrípeta e a centrífuga. A centrípeta, ela se divide de fora para dentro, ou seja, ela vai se espedaçando de fora para dentro. E a centrífuga é de dentro para fora, ela vai começar a se soltar dentro da célula mesmo, ela vai começar a se soltar. E basicamente é isso. E logo após que ocorre isso, aquela célula filha começa a estar naquela fase G1, né? Que é onde ela está basicamente tentar viver, né? Ela começa a produzir muitas proteínas, enzimas, etc. para querer sobreviver. E aí, A mitose e o câncer. Algumas células podem crescer e se multiplicar descontroladamente. Caso essa tendência de multiplicação incontrolada seja transmitida às células filhas, surgirá um clone de células com propensão a se expandir indefinitivamente, ou seja, um tumor. Se a massa tumoral ela ficar no seu local de origem, é um tumor benigno, que não causa maiores problemas para o organismo. Já o tumor maligno ou o câncer, ele invade e destrói a aparência normal do órgão. E ele pode se expandir para tecidos vizinhos a partir da circulação sanguínea e linfática. Diversas regiões do corpo é formado por novos tumores. A chamada metástase. É bastante prejudicial ao organismo e, se não for tratada de uma forma correta, muitos casos de câncer podem ser evitados com certos hábitos, tipo parar de fumar, porque o fumo ele é a maior causa do câncer de pulmão, não ingerir bebidas alcoólicas que podem ocasionar no câncer de boca, também não pegar muito sol, porque os raios ultravioletas podem trazer o câncer de pele, principalmente aquele sol das 10 às 3 horas, mesmo com filtro solar, devem ser evitados. Evitar o sedentarismo, ter uma alimentação adequada, usar preservativo nos atos sexuais, porque alguns vírus podem causar o câncer de útero. Fazer sempre exames periodicamente para poder ver se tem algum tumor, alguma mutação ou não, e se tiver, tratar a tempo para no futuro não causar a morte com o tumor já espalhado.